queria passar pelo Flamengo aqui nesse bloco, e a gente separou umas imagens, a gente fala de evolução, trabalho, etc. e tudo. Inclusive tem uma, que é uma imagem repetida de um outro momento do Flamengo, né, Mauro? É a terceira rodada do campeonato. Terceira rodada do campeonato, Zé Ricardo no comando, certo? Primeiro tempo, do Zé Ricardo. Arena Baixada. Jogo contra o Atlético Paranaense, certo? Era uma Muralha chance, no gol. não precisava Muralha ir para a área, que nem o Cássio, mas poderia, sei lá, cruzar a bola na área, fazer uma jogada de ataque. Entendi. A gente discutiu muito isso aqui, o Flamengo recuou a bola até lá atrás, não deu em nada. E ontem aconteceu isso. Com o nosso simpático Gabriel, que rolou para trás, daí para o Trauco e tal, e a bola foi parar lá atrás com o goleiro Diego Alves. E aí? E é o Rueda, né? Mais o Zé Ricardo. Então não Pois pode, não pode dizer que foi o Zé Ricardo. Aí na sequência o Apodi, né? Já tentou ali, mas foi desarmado pelo possante Rafael Vaz. Que duelo, hein? Vaz e Apodi. O Rueda parece que gosta do Márcio Araújo também, né? Ele escalou o Márcio Araújo no jogo contra o Fluminense, foi um desastre, para variar. E ontem, com o Coelhar em condições, ele colocou o Coelhar e o Arão, que ninguém sabe porque o Arão foi reserva no Fla-Flu também, né? O Rueda faz umas escolhas também. Também tem uma coisa assim, não é que vai mandar o técnico embora, que não sei o que, não. Mas, gente, a gente pode elogiar e criticar, ou questionar. Crítica não significa demissão, né? Exatamente. Que trabalhe até o ano que vem, que ele tenha um tempo, que ele possa começar o ano como foi planejado lá atrás e tal. Mas faz algumas escolhas eventualmente muito esquisitas. Mas ontem, né, Mauro? Acho que tirando o Vaz, porque ele acabou poupando o Juan e o Rodolfo. Ele não tinha como botar o Juan, o Rodolfo está machucado. É isso. Então, Gabriel assim, também estava no time. Tirando o Vaz, acho que foi o time que a torcida prefere, porque Coelhar e Arão no meio-campo, Diego e Everton Ribeiro juntos, tirando o Berril. Então foi o time que todo mundo queria ver. E mesmo assim não foi uma maravilha a atuação do Flamengo. Foi fraquíssima, de novo. O Flamengo ontem, o Diego fez 2 ótimas defesas. Esse comportamento de recuar a bola com outro técnico, acho que é um pouco do espelho do time. É um time banana, é um time apático. O Flamengo não é um time que vibre, não é um time que tenha fome, não é um time que vai para dentro para resolver. É o arame liso, é o time burocrático, é o time... O pênalti do paletó, é o time do paletó na cadeira. Um jogador, o Everton Ribeiro até acho que é um jogador muito envolvido, muito empenhado. Mas o jogador que bate um pênalti, um 0-0 jogo, na casa do adversário, daquela maneira, mas ele bateu assim com o Coritiba. Pois já foi uma maluquice, porque contra o Coritiba, foi no final do jogo, foi o gol da vitória, no Rio. Eu não sei, se eu fosse técnico, ninguém bateria pênalti assim no meu time, porque acho que pênalti você tem que bater com seriedade. Vou dar um exemplo. Quem bate pênalti bem, na minha visão, no futebol brasileiro hoje, um jogador, além do Henrique Dourado, que é um caso muito especial, que ele tem uma técnica que raríssimos jogadores têm, né? De caminhar para a bola e chuta. É o Fábio Santos. O Fábio Santos bate do mesmo jeito. É seco no canto que ele escolhe, bola rápida, difícil do goleiro pegar. Se não me engano, bateu 9 e acertou os 9. Aí teve um jogo recente que o Fred foi lá, bateu, perdeu, aí depois o Fábio Santos bateu e fez. Né? É um lateral esquerdo, e não era um batedor de pênalti lá atrás, virou depois, no Corinthians e agora no Atlético. Você viu o pênalti que o Walter bateu ontem? Uma cavadinha. Se o goleiro fica, perde. O jogo estava bem perdido para o Atlético Goianiense. Esse Walter é um baita jogador. Mas eu não sei se no 1-0 é que eu vou... Exatamente. Faria isso. Ele fez um brilharé contra o Palmeiras, jogo que está mostrando pela TV para quase todo o Brasil. Agora, o Flamengo é isso, esse time insosso, né? O Berril, que participou até bem, ele deu o passe para o gol, ele fez a jogada... Perdeu um gol também. A jogada do pênalti. Segundo gol, né? Perdeu um gol incrível. O time que não decide, o time não resolve e ainda se expõe contra o adversário muito fraco que está contratando o Gilson Kleiner. Em que medida, não quero forçar barra nenhuma, mas em que medida essa falta de flamenguice que esse time tem revelado tem a ver com o Nil Maracanã e com a ilha com ingressos caríssimos? Eu acho que, por exemplo, o Nil Maracanã é quinta-feira, tinha 39 mil pessoas. Sim. Eram uns 35 mil rubro-negros aproximadamente. Mas como? Não foi assim não. Eu estava no jogo. Eu estava no jogo. Quinta-feira foi o Maracanã. Estava no jogo, estava na arquibancada com meu filho. Quinta-feira o jogo, a torcida apoiou muito. Era um outro perfil. O ingresso estava mais barato. Estava mais povo. Estava diferente. Estava diferente. Agora, eu acho que a questão dos ingressos, da atmosfera, é uma. É uma situação. O que falta a esse time é um pouco mais que de envolvimento. Não é flamenguismo, não. É envolvimento, é fome, é desejo de vencer. É não tolerar a derrota como se tolera. É não se contentar com pouco. Mas isso eu acho que é uma questão da estrutura do Flamengo hoje, que é assim. Como se as coisas caminhassem e fossem acontecer. Nós temos aqui um planejamento e tudo vai dar certo. O CEO, Fred Luz, deu uma entrevista para o Fred Gomes, repórter do Globo Esporte, semana passada, e nessa entrevista isso fica muito claro. É a forma como ele pensa, como as pessoas pensam o futebol. E eu acho que o futebol tem algumas peculiaridades,
E o jogador de futebol, ele tem que... jogador de time grande não pode aceitar perder jogo, empatar com um time muito mais fraco e achar que é normal. Isso não é rotina. Não é rotina. E o Rueda, não sei até que ponto, aí é uma dúvida que eu tenho, até que ponto o Rueda tem apoio dos jogadores para valer. Porque porque eles estavam acostumados com o Zé Ricardo, muito preso a alguns jogadores que o ajudaram, eles se ajudaram, na verdade, né, no ano passado, né, quando o Flamengo fez uma boa campanha e tudo mais, e esses caras tinham lugar cativo, alguns deles, né, e sempre questionados por, tecnicamente, deixar a desejar, o Zé Ricardo continuava com eles. Eu acho que isso ajudou o Zé Ricardo e muito a se afundar e sair do clube, né? O Rueda chegou, está identificando, ele toma lá suas decisões, algumas questionáveis, outras nem tanto, vai da opinião de cada um, mas eu não sei até que ponto o grupo de jogadores e o Rueda falam a mesma língua, há um entrosamento. Literalmente. Não sei. E aí eu não sei também até que ponto ele vai ter respaldo se tiver que brigar com alguns caciques, eventualmente. Porque isso acontece. Eu estou dizendo que eu não sei, não estou dizendo que estão brigando, eu não sei, não tenho essa informação. Desconfio de que alguma coisa não tá funcionando bem. Porque entrou um técnico novo que já disse publicamente, inclusive, que o time tinha que ter mais fome, que o time tinha que guerrear mais, exatamente, que foi um jogo horroroso também, lá um 0-0 para a Copa Sul-Americana, que era para o Flamengo perder para a Chapecoense, não perdeu por acaso. Então, eu acho que tem alguma coisa ali que não está muito clara. E eu não sei quem será capaz, se é que alguém capaz, de consertar isso, né? Agora, muita coisa tem que ser questionada. Essa semana eu questionei, por exemplo, a questão do Guerreiro. O Guerreiro tem um contrato até o meio do ano. Terá 34 anos. O centroavante que participa muito do jogo, a contratação dele eu acho que foi bem feita. Foi em 2015, no momento em que o Flamengo precisava dar uma resposta à torcida, não teve que pagar multa rescisória. O Flamengo diluiu o que seria uma multa, pagando ao jogador quando ele combinou com o Corinthians que sairia livre, né? Então ele ficou um jogador mais caro, mas o Flamengo não pagou ao Corinthians uma multa, porque o Corinthians devia dinheiro a ele. Então ele tem o salário e tem o que seria um aluguel do passe, que passou a ser dele, para usar a expressão do passado, né? Do tempo da lei do passe. Mas hoje vale a pena renovar para o ano que vem? Por mais 3 anos, até os 37, pelos mesmos valores? Será que compensa? Será que alguém no Flamengo está analisando isso? Relação custo-benefício. Centroavante que luta muito, participa do jogo, tem muitos predicados, parece muito profissional, todo mundo fala isso no Flamengo e falava-se muito isso no Corinthians, mas entrega poucos gols. O Flamengo precisa discutir todos os jogadores do seu elenco hoje. Todos eles, sem exceção. Talvez o goleiro que chegou agora não, né? Até porque ontem fez 2 grandes defesas, inclusive, não fosse ele, tinha tomado 1-0 antes de fazer o gol com o Diego. Todos eles. O Diego, o Everton Ribeiro também não, o Guerreiro, inclusive esses medalhões. Berrio. Sabe, o Berrio é um reserva. O Berrio é para jogos como o de ontem. Entra no segundo tempo, jogador rápido, ele ajuda. Não pode ser um titular absoluto. Mas eu acho que não só aqueles mais fracos tecnicamente, mas alguns medalhões, isso tem que ser discutido ao final de uma temporada, seja lá o que vai acontecer. Porque esse grupo é um grupo que dá cada vez mais demonstrações de que ele não vai dar um passo adiante. Mudou o técnico e o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, rigorosamente nada. Ontem, se terminasse 0-0, a repercussão seria muito pior, claro, mas aquele golzinho do Diego não pode apagar mais uma atuação ruim, isso não pode se fechar os olhos diante disso, né? E aí eu tenho dúvidas, de fato, se o Rueda tem o poder nas mãos para poder quebrar isso e fazer mudanças, e até se ele tem esse perfil. Sim. De ser um técnico capaz de sair mudando tudo com o apoio dos dirigentes, em conjunto com o clube, claro, tomando decisões juntamente com os dirigentes para... Não estou dizendo que o Guerreiro tem que ir embora, que o Diego... Não é isso, mas acho que cada um tem que ser discutido. Relação custo-benefício, quanto... Porque o que acontece? O Flamengo gasta muito dinheiro e tem muito pouco em troca. No caso do Guerreiro, talvez a principal discussão deve ser o tempo de contrato. Tempo de contrato, mas evidentemente o jogador, nesse momento, ele sempre quer um contrato... Jogador que vai para a Copa do Mundo. Qual o comportamento, provavelmente, né? Enfim, mas qual o comportamento desses jogadores do ano de Copa do Mundo? Sem dúvida. Não sei. Sem dúvida. O cara está pensando na Copa. Sem dúvida. O primeiro e único que ele vai poder jogar. Então, tudo isso tem que entrar numa avaliação na hora de você planejar uma temporada. Não adianta só você trazer um técnico estrangeiro, romper uma temporada para que ele comece o outro ano desde o início, se existirem intocáveis. Não pode ter intocáveis.